Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, iremos falar do nosso foco, da nossa leitura diária, da nossa lição de adulto, deste segundo trimestre, irmão, publicada pela CPAD, louvado seja Deus. E a nossa lição, a lição de adultos, né, que tem como tema central relacionamentos em família. O tema central é esse, né? Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos na palavra de Deus. E a nossa lição, a qual vamos estudar, é a lição, irmãos, de número 9, uma família nada perfeita. E a nossa leitura diária, como eu tenho sempre falado, irmão, nossa leitura diária tem um texto e tem um tema. De segunda a sábado tem para nós estarmos lendo. E a nossa leitura diária de hoje tem cujo tema proibição divina a respeito do incesto. E o texto, irmão, se encontra em Levítico 18 e Deuteronômio 27, 22. Levítico 18, verso 6, nos diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. E Deuteronômio 27, 22 nos diz assim: maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo dirá amém. Irmãos, nós vemos aqui a proibição divina a respeito do incesto. Nós vemos ali no texto de Levítico, né, verso 18, capítulo 18, verso 6, que o Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Nós vemos, irmão, Deus proibindo o povo ali de ter relações com parentes, né? Aí por razões, irmão, físicas, sociais e morais, o casamento entre parentes era proibido por Deus. Por quê? Porque crianças nascidas de casamentos entre parentes próximos poderiam, né, as crianças poderiam padecer sérios problemas de saúde. E sem estas leis específicas, é mais provável que a promiscuidade, né, sexual acontecesse primeiro nas famílias. Aí Deus fez o quê? Deus, né, proibiu para que parentes viessem se casar, ter relações, para então essa doenças, né, não viesse expandir entre o povo, irmão. Deus, ele é, né, um Deus soberano. Então Deus deu essas ordens ao povo de Israel, irmão. Deus, ele é um Deus zeloso, né? Deus, ele é um Deus, né, maravilhoso e um Deus fiel. Então, nós vemos, irmãos, que várias abominações estavam, vamos dizer assim, acontecendo. Aí Deus vai e proíbe, irmão. Porque Deus, ele é um Deus santo, um Deus poderoso. Ele diz: olha, não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Então, irmão, Deus, ele avisou o povo, né? Ele falou com o povo para que o povo não viesse, né, fazer, né, ter essas relações sexuais impróprias que destruíam a vida da família. Aí nós vemos aqui, irmãos, que o povo, eles
tinham, aqui no texto de Levítico 18, né, verso 6 ao 27, nós vamos ver várias atividades abomináveis que são listadas aqui. Primeira, ter relações sexuais com parentes próximos. E segundo, cometer adultério. E também o terceiro, oferecer sacrifício de crianças. E o quarto, ter relações, né, homoafetivas. E 5, ter relações sexuais com animal. Essas práticas eram comuns, né, naquelas épocas, nas culturas pagãs. E Deus, ele proibiu o povo de Israel a praticar, irmão, essas coisas. Então é fácil ver porque Deus lidou tão duramente com os que começaram a segui-las. Por quê? Porque traz práticas, irmão, causavam o quê? Doenças, deformidades e até a morte. E rompiam com a vida familiar e social e demonstravam a falta de quê? De consideração pelo próprio valor e também pelos outros. Atualmente, irmão, e principalmente contra Deus, né? E atualmente a sociedade, ela comete estas práticas de forma mais suave, tentando aos poucos torná-las aceitáveis, mas ainda estão, irmão, cometendo um pecado aos olhos de Deus. Então, se você considera tais práticas aceitáveis, seu julgamento não está de acordo com os padrões de Deus, irmãos. Não está de acordo com os padrões de Deus, porque Deus, ele é um Deus zeloso. Aí ele vai dizer em Deuteronômio 27, 22, maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai e mãe, ou somente por parte de pai. E o povo responderá amém, ou seja, e o povo ia confirmar para que não viesse fazer essa proibição que Deus estava avisando, dando para o povo. Então, assim como avisamos as crianças, irmão, para manter distância do forno quente e das ruas movimentadas, porque senão elas vão se queimar ou vão ser atropeladas, né? Deus, ele nos avisa, irmão, para que fiquemos distantes de atitudes perigosas. A lei deixa claro que as transgressões contra outras pessoas ou contra Deus ocasionam trágicas consequências. Mas o Senhor, irmão, ele é misericordioso o suficiente para quê? Para nos contar essa verdade, para nos alertar, para que nós não venhamos sofrer as consequências. Então, motivadas pelo amor e não pela raiva, as fortes palavras, né, que Deus fala, né, que Deus adverte, ajudam-nos a evitar o quê? As sérias consequências que resultam da negligência em relação a Deus e a outras pessoas. Mas ele não apontou apenas as maldições, irmão, não. Ele não apontou somente as consequências negativas, também ele deixou grandes bênçãos para aqueles que obedecem, consequências positivas, advindas da o quê? Da obediência a ele. Você vai ver em Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, você vai ver Deus falando ali sobre essas bênçãos advindas pela obediência. Então, irmão, isto nos dá um incentivo extra para quê? Para obedecer às leis de Deus, obedecer à voz de Deus. Talvez todas essas bênçãos irão sobrevir, né, neste mundo, mas os que obedecem a Deus desfrutarão de todas, né? Podem até não vir, irmão, essas bênçãos, né? Podem até não sobrevir sobre este mundo, mas você tem de colocar isso na sua mente, que os que obedecem a Deus poderão desfrutar delas quando ele estabelecer o novo céu e a nova terra, louvado seja Deus, porque irão reinar com ele. Então, que nós venhamos obedecer
a voz de Deus. Que nós venhamos dar crédito ao Senhor Jesus. Amém? A sua palavra. Que Deus abençoe e fique com essa meditação em nome de Jesus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia.